Saudações, amigos torcedores do Timão! No vídeo de hoje trago muitas novidades, então não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O treinador cometeu falhas nesta partida? Agora vou detalhar onde ele errou. Pedir a saída do profissional não é a solução. É relevante destacar que este material tem caráter informativo. O primeiro aspecto a ser analisado é a razão do empate do Corinthians. O time não possui um elenco robusto e, na minha perspectiva, a situação poderia ser ainda mais complicada. Acredito que talvez as críticas ao treinador não sejam justas, mas vou tecer algumas considerações. Em minha opinião, ele deveria ter poupado certos jogadores titulares. A Sul-Americana é um torneio em que o Corinthians enfrenta grandes desafios e já está distante dela há um bom tempo. Além disso, o próprio treinador percebeu que a equipe está exausta. O Corinthians parece arrastar-se em campo. E para mim, o treinador comete um erro significativo. Qual é esse erro? Escalar um jogador em posição aberta. Isso não funciona. O treinador precisa compreender que quando esse atleta atua dessa maneira, não consegue render bem. Ele não é um craque. Muitas pessoas que estão assistindo a isso se deixaram levar pela excitação que ele gera. Mas é necessário ter prudência. Escalar um jogador em posição aberta não traz resultados. O treinador perceberá que esse atleta, ao jogar assim, não contribui em nada. Ele pode fazer um bom jogo e podemos elogiá-lo. Em uma partida passada, ele foi considerado um dos destaques, mas não dá para compor duas linhas de 4 e colocá-lo pela esquerda. O ideal seria repetir a formação que enfrentou um time anterior, colocando um jogador aberto à esquerda e outro à direita. Dessa forma, mantém-se a linha de 4 na frente, pois o jogador entraria para marcar o lateral. Mas o atleta estava cansado? Isso é outra questão. Para mim, o erro do treinador reside na escalação, não na formação tática, correto? A formação tática, reitero, não deveria ser um alvo de críticas, pois o time já está se ajustando. Criticar o esquema tático demonstra falta de entendimento sobre futebol, já que essa mesma formação venceu uma equipe com elenco reserva e derrotou um adversário que, até então, era visto como favorito ao título de um torneio importante. O problema não foi a formação, mas sim as peças escolhidas. Por exemplo, um jogador atuou pela esquerda. Quando ele joga aberto na esquerda para marcar o lateral e a equipe conta com 2 atacantes à frente, ele consegue cumprir essa função adequadamente. O outro jogador, por outro lado, não consegue. Quando joga aberto, ele é ineficaz. E o treinador escalou esse atleta aberto à direita em uma partida anterior e hoje repetiu o mesmo erro, colocando-o aberto à esquerda, na segunda linha de 4. Na minha opinião, o grande equívoco do treinador foi na substituição, mas muitos acreditam que ele errou nas trocas, quando na verdade o erro está na escalação. Colocar esse jogador aberto à esquerda revela falta de compreensão sobre o atleta e o elenco. Ele deveria dialogar melhor com quem conheça os jogadores? E certamente esse atleta já atuou em outras ocasiões e deveria saber que, aberto à esquerda, ele não consegue explorar a profundidade. Houve uma falha na formação da equipe. A escolha pelo jogador posicionado na esquerda revela uma falta de compreensão das habilidades do atleta e das dinâmicas do grupo. Consegue perceber? Seria importante ter uma comunicação mais eficiente com quem realmente conhece o elenco. O jogador escalado para atuar na esquerda não proporciona nenhuma profundidade tática e, para ser sincero, apresenta dificuldades defensivas. Precisamos reconhecer isso. O atleta que esteve em campo teve um primeiro tempo bastante satisfatório. Contudo, ele é um jogador que necessita se adaptar ao ritmo do jogo, mas acaba sendo substituído porque não consegue atender às exigências. De fato, a equipe enfrenta limitações. O treinador poupou alguns jogadores em uma partida anterior e conseguimos vencer um oponente considerável. Naquela ocasião, o time estava completo e a condição física dos atletas era superior. Por isso, em minha opinião, ele deveria ter escalado um time alternativo hoje. Eu optaria por colocar em campo jogadores que se destacaram na última partida, além de outros que poderiam agregar valor. Um esquadrão bem semelhante ao que enfrentou o rival mencionado, pois isso permitiria um desempenho mais proativo desde o início, após o que algumas substituições poderiam ser feitas. No meu entendimento, ele comete um erro ao não perceber
É isso, já que a equipe se desgastou bastante hoje, e como ficará na próxima partida? A viagem é longa, e como ficará o estado do time para o próximo jogo? Já havia comentado isso anteriormente, e quem acompanhou lembra. No segundo tempo, a equipe estava completamente esgotada fisicamente. Ele fez algumas alterações, mas o time terminou a partida sem opções viáveis. O treinador chegou a um ponto que não tinha mais alternativas. Contudo, em minha perspectiva, ele errou ao escalar o jogador na ala. Essa decisão não faz sentido. Você pode fazer mudanças, substituir um atleta por outro, mas deveria ter ajustado a posição. Ele tirou um jogador e colocou outro sem uma lógica evidente. Chegamos a um consenso de que determinado atleta poderia assumir a lateral direita. Então, seria mais razoável colocá-lo na direita e o outro jogador mais próximo da área. E não teria retirado outro atleta. Ele deveria ter permanecido em campo. Nos últimos dias, refleti sobre como aquele jogador poderia ser uma excelente alternativa para a lateral. Assim, seria interessante colocá-lo pela direita e outro jogador mais centralizado, perto da área. E, em minha opinião, não faria sentido retirar um jogador que tem se destacado. Para mim, isso representa mais uma falha do treinador. Esse atleta é o que melhor se adapta ao ritmo até o fim da partida e não deveria ser substituído. Portanto, essa decisão também parece equivocada. Além disso, tirar esse jogador e colocar outro na ala direita não traz resultados satisfatórios. Por outro lado, o técnico fez uma escolha acertada ao escalar o time alternativo em um jogo anterior, mantendo os jogadores principais para um grande desafio. O que foi observado foi a equipe completa em campo. No entanto, ele erra ao escalar novamente os titulares, já que o time está fisicamente desgastado. Isso ficou claro na partida contra um adversário, onde o desempenho físico foi inferior ao esperado. Na minha visão, e posso estar enganado, o time deveria ter sido montado com os reservas. No segundo tempo, em relação às substituições, ele comete um erro ao colocar um jogador na ala, mas a intenção de buscar o gol é válida. A equipe se lançou ao ataque, mas um jogador estava extremamente cansado e outro não se mostrou eficiente, enquanto um terceiro estava em uma má fase. Um atleta teve uma oportunidade, mas sua qualidade é bastante duvidosa. E mesmo um jogador considerado bom não estava em sua melhor condição. O erro principal, em minha perspectiva, foi retirar aquele jogador e optar por outro na direita, quando ele deveria estar mais próximo da área. Esses foram, em minha opinião, os equívocos do treinador na partida. Quais foram esses equívocos? Primeiramente, escalou o time titular quando eu acredito que deveria ter escalado os reservas. Segundo erro, a decisão de colocar o jogador na ponta. Essa abordagem não funcionará, é preciso repensar. O atleta não tem se mostrado eficaz atuando aberto, e isso precisa ser reconsiderado. Além disso, ao escalá-lo, a escolha de deixá-lo na ala direita não apresenta boas perspectivas. Essa abordagem não é viável. É necessário reavaliar essa estratégia. A posição na ponta não é a mais adequada para o atleta, e essa escolha levanta dúvidas. Escalar um jogador dessa forma na ponta direita não solucionará o problema. Está claro que a intensidade não é uma de suas virtudes e não faz sentido colocá-lo em uma função de marcação lateral. Em certos momentos, ele colaborava na formação da linha defensiva ao lado de outro jogador, mas isso não deve ocorrer. Escalá-lo dessa maneira é um erro considerável, visto que praticamente se formava uma linha defensiva com outro atleta, que recuava bastante para se agregar a ele. Essa é uma escolha questionável. Retirar um jogador que realmente possui condições físicas adequadas é uma decisão pouco sábia. Sobre outro atleta, vale ressaltar que surgiram informações a respeito de uma pendência financeira que ele possui com o clube, o que o levou a adotar medidas legais. Durante seu período no time, contava com o suporte da torcida, mas essa relação se deteriorou e ele deixou a equipe em um momento delicado, com o consentimento da diretoria, que não foi firme o bastante. Após sua saída, mesmo com o time avançando em uma competição importante, ele decidiu processar o clube. Isso indica que a conexão com a equipe parece ter se perdido. A principal preocupação está centrada em questões financeiras. Futuramente, ele pode não conseguir estabelecer um verdadeiro vínculo com nenhum time.
Ao encerrar sua carreira, sua relação ficará restrita ao dinheiro, o que é um direito dele. Contudo, a saída do clube e as ações legais, seguidas de uma possível reintegração, criam um dilema. A necessidade de recontratá-lo é evidente, mesmo diante de uma situação complicada. Caso fosse feita uma pesquisa sobre isso, muitos provavelmente ainda desejariam sua volta, uma vez que seu desempenho no campo realmente é atrativo, certo? A situação é complicada, sem dúvida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado do futebol brasileiro foi surpreendido nesta semana com uma movimentação ousada envolvendo dois gigantes do país, Cruzeiro e Corinthians. Pedro Lourenço, empresário que recentemente se tornou o principal investidor e novo dono da SAF do Cruzeiro, ofereceu o atacante Gabigol ao Corinthians por empréstimo. A proposta causou alvoroço nos bastidores e reacendeu as especulações sobre o futuro do polêmico atacante, que atualmente vive um momento de indefinição em sua carreira. Gabigol, que construiu uma carreira de altos e baixos, teve destaque nacional com a camisa do Flamengo, onde conquistou títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Após perder espaço no time carioca, o jogador foi parar no Cruzeiro, que busca reconstrução sob nova gestão. A passagem do atacante pela Raposa, no entanto, ainda não rendeu o impacto esperado, e a diretoria já cogita alternativas para reposicionar o atleta no mercado. Pedro Lourenço, ciente da necessidade de aliviar a folha salarial e ao mesmo tempo valorizar o ativo que é Gabigol, viu no Corinthians uma oportunidade estratégica. O Corinthians, por sua vez, atravessa uma fase turbulenta dentro e fora de campo. Com problemas financeiros e instabilidade técnica, o clube paulista busca reforços que possam trazer retorno imediato. O nome de Gabigol, ainda que envolto em controvérsias e discussões entre torcedores, é reconhecido por sua capacidade de decidir jogos. Internamente, a proposta vinda do Cruzeiro está sendo avaliada com cautela, levando em conta não apenas os aspectos esportivos, mas também financeiros e comportamentais. A oferta de Pedro Lourenço inclui o pagamento de parte dos salários do jogador, o que facilitaria a negociação e diminuiria os riscos para o Corinthians. Ainda assim, a diretoria corintiana quer garantir que o ambiente do clube não seja afetado por possíveis polêmicas extracampo, algo que acompanha Gabigol desde o início de sua trajetória profissional. Caso a negociação avance, a chegada de Gabigol ao Corinthians pode representar uma reviravolta na temporada e até mesmo na carreira do jogador. O atacante teria a chance de se reerguer em um novo palco, com a pressão de uma torcida exigente, mas também apaixonada. Enquanto isso, o Cruzeiro busca se reorganizar e usar sua nova estrutura administrativa para tomar decisões que equilibrem performance esportiva e saúde financeira. O cenário ainda é incerto, mas uma coisa é certa: o nome de Gabigol voltou ao centro das atenções e o futebol brasileiro pode estar prestes a assistir mais um capítulo marcante em sua trajetória. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.